E aí, meus amigos do segundo, tudo certo por aí? Hoje a gente vai dar continuidade com o estudo lá da força elétrica. Hoje a gente vai ver a interação entre três partículas, entre três cargas. E primeiro a gente vai fazer a correção do exercício e em seguida a gente vai para essa interação, beleza? Vamos lá. Pronto, gente, vamos para a correção, né? Página 445, primeira questão é a questão 12. Sobre força elétrica. É muito importante resolver questão, né? Que aí surge dúvida e das dúvidas é que a gente aprende. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 se atraem com força de 0,2 newtons quando separadas por uma distância d. Determine a nova intensidade de força de atração entre elas se duplicarmos o módulo da primeira, triplicarmos o módulo da segunda e reduzirmos a distância entre elas à metade. Bem, primeiramente aqui o que a gente tem? Que o Q1 ele vai se tornar, vai duplicar, então vai ficar 2Q1. Q3 a gente vai triplicar, 3Q2. E a distância a gente vai diminuir pela metade. E aí ele quer saber quanto é que vai ficar o valor da nova força. Galera, isso se chama uma questão de condição de proporcionalidade, certo? Porque o que a gente sabe aqui, ó, que a força ela é proporcional ao K, que é uma constante, então eu vou colocar ele é proporcional a Q1 e Q2, né, que é vezes ainda, né? E é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto menor a distância, maior a força. Só que essa distância é ao quadrado. Certo? Então, o que significa? Que aqui é direta e aqui é indireto. Tá bom? Quanto menor a distância, maior a força. E quanto maior a carga, maior a força. Então significa que a força vai aumentar nos dois casos, né? Ó, porque nós aumentamos as cargas, diminuímos a distância. Então vamos saber aqui quanto é que vai aumentar. Então a força vai ser proporcional a... Isso aqui é a original, né? Ó, Q1, Q2 e D. Aí agora nós temos 2Q1 vezes 3Q2 dividido por D sobre 2 ao quadrado. Tá bom? Então aqui nós vamos ter 6, né? Multiplicando a parte numérica. Vamos ter 6Q1 vezes Q2. E aqui embaixo nós vamos ter... Não precisa mais desse parênteses aqui, mas já que eu coloquei, d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. Quando a gente tem fração, o que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é que 4 sobre d ao quadrado. E aí o que foi que ficou? Ó, que a força agora vai ser proporcional a 6 vezes 4, 24. Aqui 1, aqui 2 e aqui ó, d ao quadrado. Isso aqui, galera, é justamente o que a gente tinha no início, ó. Só que agora a gente tem, ó, no início, ó, Q1, Q2, d ao quadrado. Só que agora a gente tem um 24 aqui. O que significa? Eu demonstrei que ela vai aumentar. Vai aumentar quantas vezes? 24 vezes. Então, se essa força era 0,2, agora vai ser 0,2 vezes 24. Muito interessante. Então, significa que essa nova força vai ser de 4,8 newtons. É uma questão complexa, porque ele envolve só a condição de proporcionalidade. Se você fosse usar somente a fórmula, ia dar um pouco mais de trabalho, né? Mas aí eu já fiz a demonstração
da forma mais prática. Mais prática ainda é quando você pega experiência, né? Ó, que aqui você saberia que aumentaria 6, e aqui, como ela diminuiu, você precisa sempre olhar para esse número e pensar sempre nele ao quadrado. Então, por exemplo, se eu diminuir 3 vezes a distância, tá aqui eu estou diminuindo 3 vezes, né? Ó, a força aumenta 9 vezes. Se tu diminuir a distância 4 vezes, a força vai aumentar 16 vezes. É sempre ao quadrado. Se diminuir 5 vezes, a força aumenta 25 vezes. É a condição inversamente proporcional ao quadrado, né? Ó, então, isso é bem simples. Você pega aqui no começo da questão, ó, 2 vezes 3 aumenta 6 vezes metade é ao quadrado é 4. Então aumenta 4. Ó. Aí já pega aqui 24. Pronto, morre a questão bem facinha, sem fazer muito cálculo. Mas para isso você precisa entender o que a fórmula está querendo lhe dizer, né? Beleza? Show. Agora vamos para 13. Questão 13. Duas cargas pontiformes iguais e positivas, Q1 é igual a Q2, ele está dizendo. Certo? Ou seja, eu vou chamar esses dois caras de Q, normal. Situadas no vácuo e separadas por uma distância de 1 centímetro. Então tem uma carga positiva aqui, outra carga positiva aqui, com uma distânciazinha de 1 centímetro. A força vai ser de repulsão, porque as cargas são positivas, né? E a força que existe entre elas é de 0,9 newtons. Tá bom? Quer saber o valor da carga elétrica? Aplicação da fórmula. Ele dá o K, né, aí na questão, que é a constante eletrostática, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Tá aí a fórmula, né? Aí vai ficar F igual a K vezes Q vezes Q, né? Chamei Q1 e Q2 de Q, dividido pela distância ao quadrado. Primeiramente, 1 centímetro tem que voltar duas casas, né? Ó, voltar duas casas, ensinei vocês a fazerem assim, ó. Certo? Pronto, transformei para metro. 9 tem uma casa decimal, então vai ser 9 vezes 10 a menos 1 newton. É muito bom se trabalhar com notação científica, tá bom? Muito importante, muito importante. E aí eu vou substituir os valores agora. A força, 9 vezes 10 a menos 1. O K, 9 vezes 10 elevado a 9. Q vezes Q é Q ao quadrado. Posso colocar tudo sobre a mesma fração aqui, galera. Não tem problema não. D ao quadrado. 1 vezes 10 a menos 2. O 1 não altera nada, né? Eu vou colocar apenas o 10 a menos 2 ao quadrado. Certo? E aí, vou ficar com 9 vezes 10 a menos 1 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado dividido por, aqui ó, é só uma multiplicação, né? Ó, menos 2 vezes 2, menos 4. E agora eu vou fazer a proporção, ó. Coloco um aqui embaixo e proporção. Esse negócio todinho vezes 1 é o próprio, né? Ó, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado. Igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 4. Você não precisa fazer as coisas muito rápido. Pode fazer o passo a passo, bem direitinho. Quero saber o que, né? Então vou ter que passar esse elemento todinho aqui para o outro lado, dividindo. Ó. Aí vai ficar Q ao quadrado igual a 9 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Ó, o 9 com 9, ó. E agora o que, que eu faço? Eu posso passar ele do denominador para o numerador. O que, que acontece? Inverte o sinal. 10 a menos 1, 10 a menos 4 e 10 a menos 9. Multiplicação, soma os expoentes. Então, o que é o quadrado vai ser menos 1 menos 4 menos 5.
menos 5 menos 9, menos 14. Agora eu quero saber o que? Eu não quero saber o que é ao quadrado. Então passa a raiz quadrada. A raiz quadrada, o que a gente faz? Aqui tem um 2, galera. Então a gente faz a divisão, ó. Divisão, certo? Então, resultado. Minha carga é igual a menos 14 dividido por 2, menos 7 coulomb. Aí, ó. Beleza? Pronto. Pronto, galera. Agora a gente vai fazer um outro tipo de aplicação para força elétrica. Agora a gente vai ver com 3 cargas. Por exemplo, se eu tiver uma carga bem aqui, ó, uma carga de mais 2 microcoulomb, e eu vou ter uma outra carga aqui de mais 3 microcoulomb, e vou ter uma outra carga aqui de menos 4 microcoulomb. Ó. Isso aqui vai ser Q1, isso aqui vai ser Q2 e esse aqui vai ser Q3. Carga 1, 2 e 3. É uma distância de 30 centímetros e aqui é uma distância de 20 centímetros. Tá bom? E aí o que acontece? Se essa carga está no meio, ela vai sofrer a interação de forças elétricas nesses dois casos aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Vai existir uma força elétrica que envolve a carga 1 e a carga 2, e vai ter uma força elétrica que vai atuar na carga 2 e na carga 3. Eu quero saber qual é a força resultante. Certo? O que é força resultante? São as ações de uma força sobre aquele corpo. Aqui eu quero saber sobre a carga 2 aqui, ó, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que imaginar, força 1, 2. Essas cargas são positivas. Se elas são positivas, elas tendem a se afastar. Certo? Ó. Essa aqui é a força 1, 2. Ó. Elas tendem a se afastar. E a carga 2 com a carga 3, que é a força 2, 3, elas tendem o quê? A se aproximar. Porque elas são cargas opostas, né? Ó, e aí se atraem. Olha aqui o que apareceu, galera. Ó. O vetor, a gente quer saber a força resultante sobre essa carga, estão no mesmo sentido e na mesma direção. Então já posso afirmar que minha força resultante vai ser o F12 mais o F23. Pronto, ó. Aqui é o início, diagrama de forças. A gente faz tudo dividido, bem bonitinho. E aí a gente descobre qual é a minha força resultante. Se fosse contrárias, a gente ia subtrair. Se fosse perpendicular, uma para cima e uma para baixo, uma para cima e uma na vertical, uma na horizontal, a gente ia calcular o teorema de Pitágoras, né? Por exemplo, se isso aqui fosse F1, isso aqui fosse F2, isso aqui ia ser a força resultante. E a gente ia fazer FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, certo? Conceitos de força resultante, igual a leis de Newton. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Calcular o F12 e calcular o F23, certo? Calculando o F12 aqui, a gente vai ter K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. O K é 9 vezes 10 elevado a 9. O Q1 é 2 microcoulomb, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o Q2, que é 3 vezes 10 a menos 6. Pronto.
Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. E a distância entre eles ao quadrado, transformando para metro. Você pode fazer 0,3 metros e aí transformar para notação científica. Ou então você pode usar, como eu disse, né? Ó, volta duas casas sempre. Ó, menos 2 metros. Certo? Assim fica mais enxuto, né? O número. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Certo? O que eu faço? Eu agrupo aqui. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, né? Eu prefiro fazer assim, ó. E aí eu faço com calma, né? O cálculo 3 ao quadrado, 9. Aqui a gente só multiplica, né? Ó, fica 10 a menos 2. E aí você já cancela aqui o 9 com 9, ó. Tá bom? E vamos lá, né? Terminar a continha aqui, né? Que eu vou passar esse 10 a menos 2 para cima, né? Ó, e aí vai mudar o sinal dele, vai inverter, né? 2 vezes 3, 6. Aí 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6 e subiu 10 ao quadrado. Pronto. Aqui a maioria dos problemas ocorre aqui, porque a galera sempre confunde, né? Então tem que ter muito cuidado, galera, viu? Repete a base e soma os expoentes, ó. Soma os expoentes, fazendo com bastante calma, que é pra galera entender como é que é o processo, ó. Então, 6 vezes 10 elevado a 9, mais com menos, certo? Ó, tá aí, fiz bem passo a passo mesmo, né? Ó, então, eu vou ter aqui que minha força 1, 2 vai ser 6 vezes, deixa eu ver aqui, 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3 mais 2, menos 1. Aí, ó, F12. Descobri o F12. Aí faço a mesma coisa para o F23. F23, aí eu vou fazer um pouco mais prático, tá, galera? Porque já demonstrei como é que faz ali, ó. Q2, Q3 dividido pela distância entre eles ao quadrado. 20 centímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 metros. Né? Então vou ficar com 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6. Certo? Então fica positivo por causa do módulo. Dividido por 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Aí isso vai ficar 9 vezes 3 vezes 4. Já vou resolver isso aqui tudo já, ó. É 10 a menos 3, que vai ficar 2 ao quadrado, 4, vezes 10 a menos 2. Aqui já papoca, né, o 4 com 4. Tá? Então o F23 vai ficar 27 vezes 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado. Então, portanto, o meu F23 vai ser 27 vezes 10 a menos 1 Newton. Toda força é Newton, esqueci de botar aqui no detalhe, né? Ó. Então, minha força resultante vai ser o que? O F12 mais o F23. 6 vezes 10 a menos 1 mais 27 vezes 10 a menos 1. Só podemos fazer conta de soma e subtração quando nós temos a mesma notação científica, certo? Então a gente tem aqui que a força resultante vai ser 6 mais 27, 33. Vezes 10 a menos 1, repete a notação científica. 10 a menos 1 significa voltar uma casa, galera. Então, a força resultante vai ser 3,3 newtons. Beleza? Aplicação doida aí, né?
Valeu!